Olá, eu sou o Lorival Santana e você está no podcast Earth News Terra, esta semana com um convidado mais do que especial, o meu amigo o médico Fábio Tosi, meu amigo e colega e parceiro de aventuras pelo mundo. Claro que a gente vai falar de Amazônia, onde o Fábio tem trabalhado há 16 anos de forma sistemática e contínua com a saúde dos indígenas, dos povos ribeirinhos, de todo mundo que vive na Amazônia. O Tosi, que é coordenador do programa Saúde e Alegria, e que vai compartilhar com a gente a experiência, o conhecimento dele nesse convívio intenso e extremamente produtivo que ele tem tido na Amazônia. Fábio Tosi, é um imenso prazer, como sempre, conversar com você. Eu já vou emendar com uma primeira pergunta. Como é que está a saúde dos povos da Amazônia? Bem, Lorival, muito obrigado pela oportunidade. Essa é uma conversa que a gente tem ensaiado e conversado bastante aí nas nossas viagens. E parabenizo você aí pela essa oportunidade, não só de poder falar, também como parabenizo por você construir essa plataforma de dados aí da Amazônia tão importante. Eu vou tentar ser breve, né? A Amazônia realmente é um desafio para a saúde, né? Não só para a política pública de saúde, como para outras políticas públicas, né? Hoje no país a gente tem, hoje não, desde de mais de 30 anos, né? Desde 88, o SUS, sem dúvida, o maior avanço e a maior conquista da história da saúde pública no país, mas apesar de ser um avanço muito grande, de ter dentro da filosofia de construção princípios muito importantes, né, de universalidade, integralidade, equidade, isto é, uma saúde para todos teoricamente igual, né? E o SUS ainda tem um componente importante de controle social. Ele ainda, na região amazônica, vamos dizer assim, ainda tem muito que evoluir. É quase um projeto utópico, dado as grandes diferenças socioculturais, logísticas e econômicas que a gente encontra na Amazônia, né? Realmente, a Amazônia é um grande desafio, um território enorme de quase 6 milhões de quilômetros quadrados, 880 municípios, centenas de povos indígenas, né? Hoje a gente tem 800 mil indígenas, a maior parte deles na região Amazônia. Nós temos 4 milhões de brasileiros, que são as populações tradicionais e ribeirinhas, que estão ainda sem o acesso, não só à política pública de saúde, né, a ter um direito fundamental, né, e garantido na Constituição, que é o acesso à saúde, como também a outras políticas públicas como educação, cultura e justiça e qualquer outra política pública. A gente pode identificar facilmente as dificuldades, né, e vamos dizer, as desigualdades que temos na Amazônia, que fazem realmente o fazer saúde um desafio. Deixa eu te perguntar. Não, fala, continua, depois eu te pergunto, então, você encadear aí as dificuldades. Vamos lá. Desde a ausência muito grande de estradas, né? Isto é, se você olhar o mapa de estradas do Brasil, você vai ver uma suplência enorme de mapas de estradas no Brasil todo, mas na Amazônia ainda não existem quase estradas, são péssimas em conservação, e a lógica de fazer qualquer coisa na Amazônia é o transporte fluvial. Depois nós temos uma dificuldade enorme de interiorizar uma das peças-chave de fazer a saúde, que é o médico. Então, quando a gente olha a demografia médica, né, a distribuição de médicos no Brasil, a gente vai ver que eles estão muito mal distribuídos. A Amazônia é um grande vazio de médicos. Se você contar os médicos na Amazônia, você vai ver que até não é tão ruim assim, mas a gente tem que olhar que esses médicos estão nas cidades de maior porte, nas capitais.
deixando as regiões do interior, rurais, totalmente desassistidas. O Pará é um exemplo disso. Nós temos 20% da população paraense morando em Belém, onde a gente tem 75% dos médicos. Então, os outros 25% dos médicos se distribuem ainda pelos centros maiores e a gente fica com uma população bem desassistida. E quando a Existe gente uma razão para isso, né, Tosi? Eu já conversei com médicos lá na Amazônia sobre isso, inclusive médicos que estavam, sim, no interior do estado do Amazonas. Eu me lembro de um médico especificamente, ele era de Uberaba, Minas Gerais, e foi para lá atraído pelo salário alto, acho que eram R$ 30.000, algo assim. diz, Faltava muito equipamento para ele trabalhar, ele usava o equipamento dele, e ele falou o seguinte: olha, meus filhos estão partindo para a adolescência, eu não vou poder ficar aqui, porque não tem escola, uma formação que eu quero dar para os meus filhos aqui. Ou seja, o médico brasileiro, o médico, a médica, né, são pessoas de classe média ou classe alta, classe média alta, cujo estilo de vida, de educação para os filhos, não combina com esses cantos mais remotos do Brasil. Houve é aquele perfeita, programa Mais perfeita Médicos, né, a que sua tentou colocação. solucionar isso. Como resolver isso? Perfeito a sua colocação. Isso foi muito bem identificado, né? É uma falta de oportunidade não só para o médico, como para a família dele, o isolamento, pouco acesso a bens de consumo. Então, e a interiorização da medicina é um problema. Nós tivemos grandes iniciativas, né? O Mais Médico foi uma delas, né? Hoje foi substituída com menos sucesso pela pouca adesão da classe médica a esse programa, que é o Médicos pelo Brasil. Quando estávamos sob conseguindo captar médicos, a maior parte eram médicos cubanos, estrangeiros, tinha uma melhor interiorização. É um problema ainda que tem aqui. O Brasil tem que discutir, né? Vamos dizer assim, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, como interiorizar médico. A gente tem discutido isso bastante, quais seriam as soluções. Na verdade, uma solução que teria um peso maior passa por essa coisa da construção de uma carreira de médico para interiorizar, né? Que seria, vamos dizer assim, um médico federal, assim como a gente tem o juiz. O juiz interioriza porque ele tem uma boa oportunidade, tem uma carreira estruturada, um plano de carreira, e a carreira dele permite que, se ele for para longe, ele vai, com a ascensão na carreira, podendo cada vez chegar, vamos dizer, aonde ele deseja, perto da família, onde é o Estado. Poderia ser uma grande solução essa. Outras existem. Existem programas de residência para fixação de médicos em regiões estratégicas, também é uma solução. Só para você ter uma ideia, hoje nós temos 324 escolas de medicina no Brasil e formamos 48.000 médicos. Mas, infelizmente, esses médicos ainda ficam nos grandes centros, fazem residência nos grandes centros e se fixam lá. Sem dúvida, poderia ter convênios e facilidades para que esses médicos viessem, pelo menos por um período da sua carreira, 2 ou 3 anos, interiorizar. Imagine esses 48 médicos, se a gente conseguisse captar metade por um período de 1 ou 2 anos e a gente distribuísse ele nas regiões estratégicas necessárias. 48.000 médicos são formados por ano. Por ano. É impressionante esse número. Sim. Agora, quando a gente fala dos problemas de saúde, de falta de acesso, muitas pessoas vão pensar o seguinte: tá, mas isso é assim no Brasil inteiro. O SUS ele é um programa muito bacana, mas que não foi completamente implementado e, portanto, as pessoas mais pobres têm sim esses problemas. E aí vem um tipo de raciocínio, Tosi. A gente está vindo aí de um crime terrível que aconteceu na Amazônia com o indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista Dom Phillips, e eu conheço a mentalidade um pouco das pessoas que odeiam aqueles que querem defender os direitos dos indígenas,
e lutar contra as invasões de terras indígenas, existe muito um raciocínio assim: pô, esses indígenas aí, eles são excessivamente paparicados, protegidos, né? Às vezes decola uma avioneta aí de uma aldeia para ir levar um indígena para Manaus ou para Belém para receber tratamento médico, ou esse pessoal recebe cesta básica, esse pessoal tem terra demais, né? Mas falando da saúde, afinal de contas, os indígenas eles estão tendo uma proteção, um atendimento maior, menor ou igual ao cidadão médio mais pobre brasileiro? Eu estava pintando para você, que é do SUS, né? E desde a formação do SUS, para atender às populações indígenas que têm características muito diferentes, sejam de isolamento, seja de língua, seja cultural, criou-se o subsistema de atenção indígena, né? Que é o SASI-SUS. É um sistema igual ao SUS, que trabalha com o SUS, mas dentro desse sistema está toda a responsabilidade do Estado de fazer a saúde básica através de um órgão novo hoje, já passou por várias transformações, já teve vários sistemas de atendimento, FUNASA e outros sistemas. Hoje ele está na CESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena. A CESAI distribuiu a responsabilidade da saúde pela dificuldade logística que provavelmente o Estado teria. Ela distribuiu em 34 regiões de 6, que são distritos de saúde indígena especial, que são estruturas de saúde que não dependem das fronteiras dos municípios ou do Estado, e sim das populações indígenas, respeitam as populações. Esses de 6 são totalmente escolhidos, financiados e pagos pelo Estado, e normalmente são organizações não governamentais ou organizações que resolvem assumir a saúde naquele pedaço de país, né, dentro da estrutura do DICEI. O mapa do DICEI, vale a pena consultar o mapa do DICEI. Né? A saúde indígena é regida por uma política nacional que chama PENASP, que é a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. É uma política muito bem escrita, mas o problema não é escrever as políticas, o problema é executar. E como a gente já tem dificuldade dentro do SUS, que hoje a atenção básica do SUS é responsabilidade dos municípios, mas os municípios da Amazônia, eu vou para lá e vou voltar um pouquinho, são muito pequenos. 89% dos municípios têm menos de 50 mil habitantes. Desses 89, 49 têm menos de 30 mil habitantes. O DICEI é a mesma coisa. São municípios pequenos, mal aparelhados em termos de saúde, que têm dificuldade de ter um médico, de ter um enfermeiro, de ter um aparelho de raio-x, de oferecer exame de laboratório. Então, essa dificuldade dos pequenos municípios é refletido também na dificuldade desses DICEIs de fazer uma saúde de qualidade. Então, o DICEI lá tem a sua estrutura, tem os polos indígenas, tem as equipes de saúde indígenas distribuídas no território, mas são equipes, a maior parte delas quase sem médico, com pouco remédio, com poucos aparelhos para dar o diagnóstico por exemplo, de tratar uma malária a contento, tem que ter bastante microscopista, tem que ter laboratório, e eles não têm isso. Então, a saúde indígena hoje, Lorival, eu não tenho dúvida, é o maior desafio do sistema de saúde, mesmo a atenção básica. Quando esse índio é tratado na atenção básica e ele tem algum problema, que a resolutividade da atenção básica não é capaz de resolver, ele tem obrigatoriamente que passar para o SUS. Essa transição de um índio aldeado para entrar numa cidade onde tem mais recursos, que tem o SUS, que vai poder tratar um problema mais complexo, né? Por exemplo, um trauma, um câncer, uma pneumonia mais grave, é muito ruim. A interface entre os dois sistemas não funciona. Um é público e o outro é quase público-privado, porque são organizações não governamentais. Então, tem que ter um olhar para o SUS disso. Ele sofre
os mesmos problemas que o SUS tem na ponta, nas áreas de conservação, nas regiões rurais da Amazônia, e tem populações que têm especificidades de tratamento muito importantes. A língua é diferente, os costumes, a relação entre o homem e as doenças dos indígenas são totalmente diferentes. Então, é um grande desafio. Existem grandes médicos dentro do SASI-SUS, mas o serviço oferecido ainda é muito aquém do que minimamente seria ideal. Fábio, você está falando aí da diferença de relação dos indígenas, né, com os próprios brancos e os não indígenas e médicos. Eu me lembrei de uma história que eu não sei se aconteceu realmente ou não, pode ser só um folclore. Eu cobri ali o início do contato com os corubos lá no Vale do Javari, né? E conheci de longe, né? Não cheguei perto, era o início dos contatos com a líder dos corubos e tal. E me contaram que, isso foi em 1998, me contaram que um tempo atrás ela foi levada a uma grande cidade, acho que Manaus, provavelmente, para receber um tratamento lá, essa líder, porque é uma mulher, a líder desse grupo isolado lá, né? E que ela teria voltado para a tribo dela, para o grupo, para a família dela e para os parentes, e falou assim: olha, não adianta matar branco, tem muito branco. Quando viu Manaus, né? O povo coruba é um povo bravo, né? É Caceteiro e tal. verdade. Essa história é verdade, Lorival. Eu tive a oportunidade de trabalhar com os corubos em 1917, 18, 19. Inclusive, eu tive na aldeia, onde a Maiá é uma liderança, né? E essa história existiu, sim. O povo corubo, como você bem falou, é um povo que tem os seus costumes muito rigorosos, principalmente o uso do cacete, né? São os índios caceteiros, e a convivência com o branco na região foi bem conflitosa, houve vários conflitos com mortes, né? Lá na região, os corubos cacetaram muitos mortos lá, muitos brancos, né? E quando no primeiro contato ela teve uma gripe forte, uma pneumonia, ela iria ser removida a Tabatinga. Lá tem muito o blá blá blá, né? Quando chegou o blá 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 em Tabatinga, que a Maiá ia para Tabatinga, já falou: se vier para cá a gente mata ela, mesmo no aeroporto. E ela foi removida lá para o hospital em Manaus, em Brasília, ficou por lá e imagina uma Índia isolada para um grande centro. Quando voltou, estava muito impressionado e viu a enorme quantidade de branco e começou a entender a relação entre brancos e índios de uma forma mais realista, né? Não adianta matá-los, eles são muitos. É incrível esse raciocínio índio e do indígena, né? Mostra a praticidade e o esforço que eles têm para sobreviver, né? Então, isso é um tipo de caso. A gente que trabalha com indígenas está ligado, né? Eu queria Quando eu até estive fazer... lá, em 98, fazia um ano que esse grupo tinha matado o chefe do posto avançado da FUNAI, que era um navio propositalmente encalhado ali num banco de areia no Vale do Javari, né? Porque é um povo isolado, eles não É muito sabem quais são as intenções, né, dos não indígenas, né? E aí chegaram depois os subordinados desse chefe morto continuaram ali trabalhando com esses indígenas. Olha o valor do funcionário da FUNAI, isso é uma lição, né? Você continuar atendendo um grupo que matou o seu amigo, o seu chefe, e perguntaram para eles por que vocês mataram, né, o chefe? E eles disseram: nós não lembramos. Quer dizer, é uma mentalidade, uma cultura, uma visão de mundo absolutamente diferente. Exato. Eu tive a oportunidade de trabalhar com eles, né? O grupo da Maiá eram 86 indígenas, inclusive teve mais um contato aí recente, o ano passado, de mais 36 indígenas, e é impressionante. Lá no posto avançado também, um colega nosso, Dr. Lucas, tomou uma flechada aqui no pescoço, e outros, né? Vários indianistas foram flechados, mas é uma coisa cultural. E você tocou muito num ponto importantíssimo, que são os trabalhadores da saúde, sabe?
em especial o pessoal da FUNAI, o pessoal da CESAI, os trabalhadores indígenas na verdade, todos os trabalhadores do Sistema Único de Saúde que militam lá na região norte, sabe? São pessoas extremamente dedicadas que vivem no dia a dia contra uma série de adversidades e ficam mantendo a saúde ali do jeito que dá. Então, você imagina esses microscopistas que estão espalhados lá em todos os rincões, dando diagnóstico de malária, pegando malária, né? Realmente é incrível. Hoje, a saúde indígena é um desafio. Existem grandes áreas que estão piores que outras, né? A gente tem o Vale do Javari, que é uma região desafiadora, cronicamente com o problema da hepatite delta lá. Hoje a gente tem, infelizmente, a essa política de Estado de liberação das áreas indígenas, né, para algum tipo de exploração seja legal, e a maior parte delas é ilegal, a invasão dessas áreas por garimpeiros, por madeireiros, seringueiros e outros aventureiros, vamos dizer assim, que leva para esse povo que tem um sistema imunológico extremamente delicado, porque nunca entrou em contato com as doenças do branco, uma série de mazelas. Estão com uma crise de mortalidade infantil, enormidade de casos de malária que destrói essas comunidades e outras coisas, como o alcoolismo e outras coisas que a gente leva para eles. Nós vamos retomar daí essa conversa, porque esse é só o primeiro de 3 episódios ao longo desta semana com o doutor Fábio Tosi. A gente encerra por aqui, mas na terça-feira a gente está de volta com essas histórias que o Tosi vai nos contar bem concretamente das doenças e também de como os indígenas lidam com essas doenças, quais os recursos que eles têm no seu conhecimento tradicional. Então não perca no YouTube ou no seu agregador favorito de podcast, o podcast Earth News Terra. Até já!